Fala galera, vamos acompanhar a coletiva do Fernando Diniz após a derrota do Fluminense. O Fernando Diniz que vai integrar agora a seleção brasileira para 2 jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo, né? E o seu auxiliar vai continuar fazendo o trabalho para a disputa da final da Libertadores contra o Boca Juniors no Maracanã, né? O Fluminense tem uma grande vantagem, vai jogar em casa, mesmo a torcida sendo dividida. O fator casa ainda é muito bom para o Fluminense, que vai ter esse tempo para se preparar, não vai precisar viajar, né? Só pelo fato de não precisar viajar já é muito bom, não tem um desgaste de viagem, galera. Vamos acompanhar a coletiva do Fernando Diniz. Foi de fato para empurrar o time mais para frente. Tava 2-0, a gente precisava fazer alguma coisa. Eu resolvi mexer já naquele momento. Já tinha parada técnica, dava para dar um pouco de instrução para colocar o time um pouco mais para frente e acelerar um pouco mais o jogo. Eu acho que a equipe, na medida do possível, fez isso, melhorou. Não fez uma partida brilhante em nenhum momento do jogo, mas deu uma melhorada. Boa noite, Diniz. Daniel Santiago, Rádio Roquete Pinto. Logo após o segundo gol do Botafogo, a gente pôde ouvir ali na arquibancada, a torcida acabou ensaiando algumas vaias pro Ganso, e logo depois também uma outra parte da torcida tentou puxar os aplausos. Queria saber o que você achou dessa situação e como você avalia esse desempenho do Ganso pós-retorno de lesão, se você acha que ele já está no nível ideal dele. Ele está buscando o melhor momento dele. É um jogador que eu sempre falo que tem genialidade, um jogador extremamente técnico, já decidiu muitas coisas desde quando eu cheguei aqui, e a gente tem total confiança no Ganso, e ele vai agora, com esse tempo que ele tem, não é fácil sair desde que ele saiu, ficou o tempo que ele ficou parado, e voltar e com poucas partidas retornar ao melhor ritmo. A gente espera que ele vai ganhando esse ritmo aos poucos, e a torcida do Fluminense gosta muito do Ganso, e é questão de tempo para ele conseguir voltar à melhor forma. Fernando, Sérgio Lobo, Sport TV. Eu vou meio que ampliar um pouquinho a pergunta. Faltam, como disse o colega, 5 jogos para a final da Libertadores, 27 dias, né? Isso se nenhum jogo for remarcado até lá. Tirando a parte do torcedor que está aí já vivendo a ansiedade, eu queria saber, você trabalha muito também, você tem formação de psicologia e tudo, como é que você vai trabalhar este período? Você vai ficar agora um período fora, obviamente, por conta da seleção brasileira, mas como é que você vai trabalhar esses 5 jogos, esse período que o Fluminense vai ter visando a final contra o Boca Juniors, dia 4 de novembro, emocionalmente, estruturalmente, os jogadores e tudo, e você também, em particular, porque você, afinal, você é feito de pele e osso, né? Você está vivendo tudo isso aí com o teu grupo, e eles vão passar por isso. Eles são pessoas normais, tem residências, tem o dia a dia deles normais. Queria saber como é que vai ser esse tempo aí que você vai ter com esses jogos 5 pelo Campeonato Brasileiro até a final contra o Boca. Sérgio, a gente vai tratar com a maior simplicidade do mundo, porque não tem mágica para fazer. Nós temos que continuar trabalhando do jeito que a gente trabalha. Trabalho intensamente todos os dias para fazer o melhor possível. A gente tem que fazer o melhor possível todo dia. O próximo treino, o próximo jogo. E assim é a melhor maneira para a gente chegar bem para a final da Libertadores. Não tem nada mirabolante, não tem nenhuma técnica, não tem nada específico, não tem nenhuma receita de bolo. Trabalhar e corrigindo, se tiver algum momento de poupar o jogador. Mas a gente é seguir fazendo o que a gente sempre fez. É o que trouxe a gente até aqui. A ansiedade que tem no torcedor e na gente também tem uma coisa que a gente só consegue administrar focando no momento presente. A gente não adianta, dia 4 não vai antecipar para amanhã. Dia 4 de novembro vai ser dia 4 de novembro. Até lá a gente tem que procurar viver um dia de cada vez e fazer o melhor possível para a gente chegar bem no dia 4. Ok, Diniz, obrigado. Obrigado, gente. Encerrado a coletiva. Obrigado. Aí, Fernando Diniz. Galera, essa foi a coletiva do Fernando Diniz, né, galera? O Fernando Diniz não tá muito contente, né, com essa derrota, óbvio, né? O Fernando Diniz é um técnico que é muito exigente, né? Ele exige muito do time, né? E ele também tá apoiando, né? Ele apoia muito o elenco, confia nos seus jogadores, né? E o Ganso, né? O Ganso é o que eu tinha falado, né? Não tá no momento dele, não é o momento do Ganso, né? Então ele tem que ter um pouquinho de paciência, porque tem outros jogadores do time que tá melhor que ele, né? Então é normal se ele perder um pouco do espaço, né? E eu acredito que na final da Libertadores, talvez ele inicie com o Ganso, né? O Kennedy, na minha opinião, o Kennedy seria um bom jogador para entrar no segundo tempo e pegar a defesa do Boca cansado,
né? Porque eu acredito, né? Essa é a minha convicção, né? Mas o Fernando Diniz, ele sabe lá o melhor que ele vai fazer para esse time do Fluminense jogar na final da Libertadores, né? Sabemos que ele não vai vacilar, porque é um jogo só. Como é um jogo só, você não tem como consertar no próximo. Se você errar, já era. Você fica sem um título, entendeu? É um título inédito pro Fluminense. Se tem uma coisa que o Fluminense não quer, é esperar mais por esse título. Já esperou 15 anos até conseguir chegar novamente a uma final. Entendeu? Então agora não é hora de errar. Entendeu? Não é hora do time do Fluminense errar. Entendeu? Então eu acredito que vai ser desse jeito. Eu acredito que o Fernando Diniz ele vai tentar de tudo para ganhar esse jogo. Então ele vai montar uma estratégia muito boa para poder bater esse time do Boca Juniors, porque o Boca Juniors é uma equipe forte, né? Não é uma equipe boba, né? Todo mundo viu, ganhou do Palmeiras, empatou em casa, apesar do retrospecto dele ser ruim. Na minha opinião, uma equipe que chega numa fase mata-mata, não vence nenhum jogo, né? Na minha opinião, não é bom. Isso não é bom. Mas os caras têm a estratégia deles. Entendeu? O Boca Juniors não tem mais o melhor elenco que tinha antigamente, que todo ano estava chegando na final de Libertadores, sempre estava muito forte, né? Não é mais. Então, o Fernando Diniz ele tem que aproveitar, entendeu? E estudar bastante esse time do Boca Juniors, porque eu tenho certeza que o técnico do Boca Juniors está estudando muito o time do Fluminense, mas o Fernando Diniz é um técnico que já está com uma experiência boa, ele sabe o que o Fluminense precisa para poder fazer um bom jogo, né? Não tem como você prever, o Fluminense vai ganhar, não sei o que, porque não é assim. Todo time quando entra em campo quer ganhar. Ninguém entra em campo querendo perder, ainda mais uma final. Final de Libertadores. Todo mundo quer estar com o título lá, ó, na galeria, todo mundo quer o troféu. E pro Fluminense, na minha opinião, esse título é muito mais importante do que para o Boca Juniors. Apesar do Boca Juniors estar muitos anos aí sem saber o que é disputar uma final de Libertadores, é importante sim. Mas o Fluminense é muito mais importante porque é o primeiro título. Perdeu aquele lá atrás por LDU, né, no Maracanã. O jogo daquela época ainda era jogo de ida e volta, agora é jogo único, né? Então eu acredito que o Fernando Diniz ele vai montar uma estratégia muito boa para poder vencer a equipe do Boca, porque eu acredito que se fizer 1-0 os caras vão se desesperar. Com 1-0 acredito que a equipe do Fluminense vai conseguir combater esse time do Boca Juniors e vai conseguir vencer por 2-0, 2-1 ou até 3-0, dependendo da circunstância da partida, galera. Agora vamos ver como que vai voltar a equipe do Fluminense após essa parada da data FIFA, né? Teremos aí quase 10 dias, se eu não me engano, aí sem jogos. Então a equipe do Fluminense, quando voltar no Campeonato Brasileiro, vai ter, se eu não me engano, 2 ou 3 rodadas, né? 2 ou 3 rodadas, eu acho, até a final da Libertadores. Então o Fernando Diniz vai ter muito tempo para poder montar a estratégia dele para a final da Libertadores.